Você saberia me dizer a história de Contagem? Não sei, não tenho a mínima ideia. Eu ia até falar que acho que tinha alguma coisa a ver surgimento de Contagem com abóboras, mas sinceramente não sei. Eu reproduzo inclusive essa fala, mas não sei por quê. Ela surgiu como... Tinha era um encontro eu lembro da pouco da história. Eram os pessoal que veio pra cá, né? E tinha aquela questão das abóboras, tinha uma questão da cultura, né? Cultural lá de encontrar, teve os encontros das abóboras e onde então, plantava-se abóbora e comercializava abóboras, né? Então foi virando um povoado e tornou essa cidade grande. É curioso e um tanto quanto bizarro como a história de Contagem, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, é pouco conhecida pelo seu próprio povo, pelos seus próprios moradores. Apesar de bizarra, essa realidade não é surpreendente. Afinal, apagar ou não reproduzir a história de um determinado povo é uma das heranças do período colonial. Isso para não dizer artimanha para varrer a sujeira para debaixo do tapete. Enquanto ouço os áudios que abriram este episódio, que comprovam este triste cenário, caminho em direção à Rua do Registro, onde vou encontrar um dos entrevistados dessa temporada. Faço questão de andar da prefeitura da cidade, localizada em frente à Praça Tancredo Neves, que é muito mais conhecida como Pracinha do Celt, até a Casa Nair Mendes Moreira. Gasto cerca de 13 minutos para percorrer os 850 metros que separam um ponto do outro. No trajeto, eu reflito que o mistério que circunda o nome Celt é enorme. Seria Celt com S, em referência à Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, ou seria Celt com C, em referência a Centro de Esporte, Lazer e Turismo? Numa boa, para contar a história do surgimento de Contagem, eu preciso embarcar por mistérios mais importantes do que o significado dessa sigla. Me chamo Felipe Pedrosa e você está ouvindo o Trem pra Fazer em Contagem, um podcast que vai trazer à tona narrativas que desvendam a riqueza histórica e cultural da cidade de Contagem, município que, apesar de toda a sua relevância, de certa maneira, ainda está à sombra da capital de Minas Gerais. Este podcast foi contemplado no edital Movimenta Cultura do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem. E o primeiro episódio chama-se Da Abóbora à Indústria. A gente tem muito a ideia de pensar Contagem já como uma cidade industrial. Foi vendido pra gente isso durante muito tempo. Então as pessoas, muita gente que não conhece Contagem, só ouviu falar, pensava Contagem como uma cidade industrial por conta da industrialização no século XX. Só que quando a gente pega a história de Contagem, você vai buscar nas origens, a origem é lá do século XVIII. E tem tudo a ver com o quê? Um período da escravidão no Brasil. Então, essa coisa do colonial, e o colonial traz muito esses traços do escondido, do secreto, né? Então, desse lugarzinho fechado que guarda essas coisas, sabe? Do lugar do castigo ali, que você vai sofrer o castigo. Então, é escondido, né? A colônia traz esse traço das coisas mais as escondidas. Essa é a voz do professor de História Fábio Leão. Mestre em Educação, ele atuou no sistema público de ensino durante bons anos. É um eterno estudante da história de Contagem e um dos responsáveis pela Biblioteca Cultural Capabode, iniciativa que tem como premissa incentivar a leitura e o conhecimento na cidade de Contagem. Entre as ações da Biblioteca Capabode está o curso preparatório popular, onde o Fábio ministra aulas sobre a história de Contagem. Contagem nasce exatamente desse processo da colonização. Eu sempre gosto de contextualizar mesmo e trazer para a colonização, porque durante o período colonial, o início do período colonial, você tem uma exploração do litoral brasileiro. E a partir do momento que você encontra grandes jazidas de metais preciosos no interior, né, no sertão do Brasil, começa uma busca incessante, né, por metais preciosos. Isso vai acontecer muito no período colonial pelas bandeiras paulistas mesmo, né? Calma lá, não houve exploração de ouro em Contagem. Apesar de a gente ter uma riqueza cultural de um valor, muito mais importante do que a soma de cifrões. No entanto, Contagem estava, digamos, no meio do caminho, entre o litoral do Sudeste e as minas. Quando a gente encontra ouro nessa região das minas, muita gente começa a vir para cá. Então, existe um boom demográfico intenso nessa região. Como controlar
essas mercadorias e essas riquezas que estão passando. Então essa era uma preocupação da coroa em todo o território onde tinha essa exploração, principalmente aqui nessa região das Minas. Então ela vai pontilhando durante todo o território, ela começa a pontilhar, criar pontinhos de registro, postos fiscais mesmo. Então Contagem ele nasce desse momento, né? A sua origem é nesse posto fiscal. Esse posto fiscal foi construído no século XVIII, por volta de 1716, e ficava situado na Rua do Registro, número 1, bem no centro de Contagem. O local, atualmente, abriga a Casa de Cultura Anair Mendes Moreira, que foi restaurada no ano de 1991, tombada em 1998 e devidamente reconhecida como museu apenas em 2007 pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. E claro, é preciso citar que a Casa de Cultura Anair Mendes Moreira, apesar de ser um dos patrimônios materiais mais importantes de Contagem, inclusive considerada a edificação mais antiga da cidade, ficou fechada por cerca de 5 anos devido a problemas estruturais, que no bom português quer dizer abandono do poder público. A restauração mais recente da Casa Anair Mendes foi finalizada e entregue no ano de 2021. Eita, eu já vou começar a gravar, mano. Devidamente acomodado no quintal da Casa Anair Mendes, hoje felizmente com um nome mais potente em homenagem à educadora Anair Mendes, o professor Fábio Leão conta que o posto fiscal da coroa portuguesa, de certa maneira, foi o que realmente deu origem à Contagem. Porém, existem várias versões e dentro da história a gente não gosta de pensar uma verdade absoluta. A gente acredita que não existe essa verdade absoluta. Existem várias versões para contar, que a gente chama de mitos fundadores, né? Vai contar a origem da história. Um desses mitos fundadores, que está diretamente ligado à memória oral da cidade, foi revelado pela professora pós-graduada em História do Brasil, Júlia Carolina da Cunha. Em entrevista à série documental Contagem do Tempo, ela disse: Contagem foi conhecida durante muito tempo como Contagem das Abóboras. Isso faz parte do imaginário popular em função do Ribeirão Abóboras e do cultivo da abóbora que os bandeirantes faziam para a sua sobrevivência, semear abóboras à beira dos córregos, porque a abóbora é um alimento de fácil desenvolvimento e cultivo. Não precisa de um cultivo delimitado, acelerado, nada disso, né? Você semeou, ela nasce e quando esses bandeirantes voltavam, esses viajantes voltavam para a região das Minas, eles encontravam o alimento para a sua sobrevivência. Entre o canto de um passarinho e a buzina de um veículo, sons que você vai ouvir ao longo desse episódio, principalmente por Contagem ainda ser essa mistura de urbano com rural, Fábio cita um outro mito fundador. Tem uma versão que conta que existia uma família de sobrenome Abóboras, e essa família, a partir dela, que vai ter todo um processo de realmente esse vilarejo, essa vila crescer. E aí tem até uma ideia que foi até pesquisada pelo padre Joaquim Martins, da igreja da Matriz de São Gonçalo, que ele fez uma pesquisa e ele vai encontrar lá nos registros dele, através da história oral que ele vai fazer na época, na década de 20 do século passado, ele vai fazer uma história, ele vai buscar com os moradores da vila, os antigos moradores, perguntando, e as pessoas vão falar que tinha uma família de sobrenome Abóboras, inclusive essa família que conseguiu autorização para celebrar aqui em Contagem o jubileu de Nossa Senhora das Dores. Né? Então, de acordo com a pesquisa que esse padre fez, ele, através da história oral, ele conseguiu chegar nessa versão, né, da origem. E os mitos fundadores são tão potentes que uma dessas histórias inspirou o humorista Paulo Araújo. Com a ajuda do contagiense Leonardo de Castro, que também ganha vida fazendo piadas para desanuviar o estresse do público, ele contou no vídeo 35 Fatos sobre Contagem o seguinte: o primeiro nome de Contagem foi São Gonçalo da Contagem das Abóboras. Isso porque na época do Brasil colônia ainda, Portugal mantinha lá uma contagem das cabeças de gado perto da Fazenda das Abóboras. Por isso o nome Contagem das Abóboras. Ah,
E eu, que não sou nascido, mas fui criado em Contagem desde o berço, também já ouvi falar que o São Gonçalo, do nome Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras, que seria a primeira nomenclatura da cidade, faz referência ao santo católico São Gonçalo do Amarante, o padroeiro dos viajantes, dos tropeiros, dos exploradores de novas terras. De certa maneira, todos esses mitos fundadores se complementam. Um trem tem a ver com outro trem, e não era para ser diferente. Afinal, como o professor Fábio disse há minutos atrás, dentro da história oral não existe uma verdade absoluta. No entanto, há uma versão oficial. E a versão oficial vai dizer, né, a versão oficial e os próprios documentos vão dizer que aqui essa vila vai crescer, na verdade, por conta do posto de registro. Mas aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para o que a professora Adalgisa, lá da UFMG, que fez uma pesquisa, né, muito interessante sobre Contagem. Ela vai dizer que o posto de registro ele vai durar pouco tempo, né? Então, em 1716 a gente já tem documentos que provam, né, que existiam mercadorias passando aqui, que esse posto já existia, mas por volta de 1757 você já não tem mais documentação que prova que ele vai continuar durante as outras décadas. Então, o que elas falam? Que os registros que se tem é que esse local aqui ele vai se atrofiar. Então, essa pequena vila que vai começar a se formar em volta do posto, ela vai se atrofiando e em volta da Capela de São Gonçalo, próxima aqui, que vai crescer esse vilarejo, que aí vai tornar essa cidade imensa que a gente conhece hoje como Contagem. Citada por Fábio, a Capela de São Gonçalo, hoje matriz de São Gonçalo, local ainda disputadíssimo pelos casais apaixonados de Contagem, fica a exatos 600 metros da Casa Nair Mendes Moreira. Em uma caminhada tranquilinha, o cidadão vai gastar cerca de 10 minutos para ir de um ponto ao outro. É logo ali, como diz o bom mineiro, mas sem pegadinha, viu? Antes da gente chegar no período de industrialização, já no século XX, é preciso dizer que, aparentemente, a conta não fecha. Afinal, como que é possível a cidade ter surgido em 1716, mas celebrar, em agosto de 2024, apenas 113 anos? Contagem, esse início que a gente está falando do século XVIII, Contagem fazia parte da comarca do Rio das Velhas, que abrangia várias outras cidades, né? E Sabará era essa capital, esse lugar, né? A capital, vamos dizer, dessa capitania. Então, tudo que se passava aqui, todas essas mercadorias, era contabilizado, chegava lá em Sabará para... Então, Contagem, durante muito tempo, ela fez parte dessa comarca. De 1701 a 1901, a gente tem aí cerca de 200 anos. Ok, Fábio, mas a conta ainda não fecha. De 1901 para 2024, data de publicação deste podcast, são 123 anos. Mas Contagem vai celebrar apenas 113 anos. E quando chega em 1901, Contagem, a gente tinha acabado de passar pelo processo de derrubada da monarquia e a gente tinha uma república, né? A elite contagense não aceitava a república, porque você está falando de um outro modelo de sociedade e a própria ideia da escravidão se perde. Então, se você pensa em uma elite que é escravocrata, que vivencia aqui, vive da produção agrícola, da mão de obra escrava, né? Então, vários registros mostravam para a gente, a elite de Contagem tinha muito escravo, né, para trabalhar na sua produção. Então, quando você chega em 1901, Contagem é rebaixada. Ela vai se tornar pertencente a Esmeraldas, né? E ela só vai conseguir 10 anos depois a sua autonomia administrativa, que vai ser em 1911. Você percebeu que a conta de 113 anos agora fechou. Desde a Lei-Decreto de 30 de agosto de 1911 para os dias atuais, passaram-se 113 anos. No entanto, uma outra conta ainda não fechou. Nós falamos sobre os mitos fundadores de Contagem, mas em nenhum momento foi citada a presença de pessoas escravizadas nesse contexto. Inclusive, boa parte das narrativas reproduzidas por aí focam principalmente na industrialização do território, na criação da cidade industrial e na modernização do município. Falar da história de Contagem, a gente precisa falar de muito antes da chegada da indústria aqui, porque a cidade ela vai sendo construída pela mão das pessoas que foram escravizadas. Se você pega os registros que a gente tem dos moradores de Contagem,
Se você pega, por exemplo, os grandes fazendeiros que tinham aqui, quando eles vão lá passar pelo censo e tem que informar o que eles têm de renda, o que eles têm de propriedade, você vai ver que eles têm eles têm muitas pessoas escravizadas trabalhando para eles aqui nas fazendas. E isso, durante muito tempo, não foi contado. Essa história foi passando e a gente foi apagando essa história da escravidão na nossa cidade. E é fundamental. Já era de se esperar que esse passado sombrio, assassino, cruel e criminoso, que frutifica ainda hoje no racismo estrutural e na desigualdade social do Brasil como um todo, fosse empurrado para debaixo do tapete, assim como afastado da narrativa oficial sobre a construção de Contagem. No entanto, para quem resistiu, para quem resiste e para quem não perde a reverência aos ancestrais, não resta dúvida. O suor e o sangue de pessoas escravizadas estão no alicerce de Contagem. Sim, com certeza, né? Porque Contagem, quando foi emancipada Contagem, a maioria, né, trabalhava na base da escravidão, Então, essa história, ela não é contada. A gente vê contar a história de Contagem. Que Contagem é cidade das indústrias, hoje né? Cidade das indústrias, mas para ela chegar nesse ponto que está hoje, foi sofrido, foi passado por muito sofrimento. Esse é o José Bonifácio da Luz, mais conhecido como Bengala. Ele é filho de Conceição Natalícia e de Edivaldo de Araújo. Bengala, que tem esse apelido desde a tenra idade, é neto de Arthur Camilo Silvério e de Carmelinda Maria da Silva, os fundadores da comunidade quilombola dos Arturos, patrimônio imaterial da cidade de Contagem. Bengala, que vai ser a espinha dorsal do próximo episódio deste podcast, traz a riqueza da história oral na ponta da língua. Ele conta o que ouviu dos seus ancestrais e o que muitas vezes não é dito sobre a história desta cidade. Eles contavam muito para nós, né? Que Contagem é uma cidade muito acolhedora, mas também foi uma cidade que os moradores de Contagem, né? Igual eu te falei com você, eles eram dominados pelos fazendeiros, né? Que tinham as suas fazendas em volta da cidade. Então, Contagem, ela tem a parte, para nós, por exemplo, teve uma parte muito boa que a gente foi resistente e aguentou todos os baques, os arrancos que nós tivemos para sobreviver aqui. E teve também, né, nós tivemos também a alegria de hoje nós ter o direito de ir na cidade de Contagem, de ser um contagiense. Alegria de hoje ter o direito de ir na cidade. Alegria de hoje poder ser um contagense. Em resumo, se é que cabe um resumo em tamanho peso narrativo, o que Bengala descreve é a alegria de, atualmente, os vindouros, os mais jovens, terem o bem mais precioso que se pode ter em vida, a liberdade. Eles contavam que para ir fazer uma compra, meu avô e meu pai me contavam que eles iam, né? Tinham a venda do seu Luiz Cunha, que era o vendeiro que vendia. E eles saíam daqui para comprar fiado, porque não tinha dinheiro, né? Comprar para pagar depois. E ali ficava esperando naqueles armazéns, todo mundo comprar, para eles terem uma oportunidade de chegar perto do vendeiro e falar. Isso para nós é triste, né? De falar que uma cidade criada por nós, pelos negros, pelo povo, e você ser humilhado. Eles foram muito humilhados, mas graças a Deus sobrevivemos, tivemos, né, a preservação desse nome que deixou um legado muito grande para nós e uma sabedoria também. Uma sabedoria, eu falo sabedoria porque é através do sofrimento dos nossos antepassados que nós sabemos dar valor hoje o que nós temos aqui dentro da cidade de Contagem. Não seriam necessários documentos oficiais para provar que o sangue de pessoas escravizadas estão em Contagem desde a sua fundação.
desde a época em que essas terras eram chamadas de Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras. Porém, para quem insiste em comprovações físicas, mesmo duvidando da ciência em tantos outros campos, o Fábio tem a resposta. Então, mais uma vez, eu entro naquela ideia. Quando eu quero contar a história dessa cidade, principalmente no século XX, eu vou meio que apagar essa história da escravidão, das pessoas que chegaram aqui. Mas é interessantíssimo. Você tem documentação hoje no Arquivo Público Mineiro que demonstra lá, o cara tinha... eu sou dono de uma área gigantesca aqui em Contagem e eu tenho 20 pessoas escravizadas trabalhando para mim, que são mercadorias também, que ele tinha aqui no censo, ele precisava, durante a fiscalização, ele precisava falar quantas pessoas ele tinha, enfim. Então, eram naquela época mercadorias também. Então você vê, Contagem, ela surge e ela cresce através da mão de obra escravizada. E isso vai ser apagado da história também ao longo do tempo. E isso vai ser apagado da história ao longo do tempo. Essa frase martela na minha cabeça desde o dia em que entrevistei o Fábio. Além de ter raptado povos, de ter destronado reis e rainhas, de ter transportado milhares e mais milhares de pessoas nos porões de um navio colonizador, os senhores, as elites, as burguesias ainda querem apagar a presença do povo negro da história do país, do estado e dessa cidade. É por isso, obviamente, que é muito melhor vender a ideia de que Contagem está resumida apenas ao seu grande parque industrial, que começou a ser planejado na década de 30 para superar o atraso econômico mineiro. Para quem ainda não ligou o nome ao personagem, eu estou falando da região da cidade industrial, que fica na divisa de BH com Contagem e ainda com fácil acesso para Betim, bem no sentido do estado de São Paulo. Não preciso dizer mais nada, né? Essa mesma elite mineira é uma elite que está pensando como que modernizar também, né? Agora, início do século XX, a República traz esses ares de modernidade, né? E a elite mineira também está pensando como se modernizar também. E uma das maneiras que ela vai encontrar na década de 30, em 1938, se eu não me engano, em 1938, que Contagem vai perder a sua autonomia administrativa de novo. Por quê? A gente precisava criar um complexo industrial. Minas Gerais precisava de um complexo industrial. Então a gente precisa sair. A gente quer ser um estado moderno, a gente quer ser um estado disputando, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de indústria. Onde que a gente vai construir um complexo industrial? Vamos construir naquela região ali, onde que a gente chama hoje de cidade industrial. Porém, era uma região que tinha dono, tinha terra, tinha dono, tinha os donos daquela terra. Como que eu faço para conseguir comprar para o Estado, né, no caso, comprar por um preço mais barato? Vamos derrubar a autonomia administrativa da cidade. Se ela não tem autonomia, a terra vai cair de valor e a gente vai indenizar essas pessoas. Essa desapropriação citada por Fábio foi descrita em um material oficial produzido pela Câmara de Vereadores de Contagem. No vídeo Histórias de Contagem, publicado em 2022 nas redes sociais, o repórter Ellis Júnior, entre outras curiosidades, conta que a cidade industrial foi baseada em Canberra, na Austrália, e que... Para a criação da cidade industrial, o governo estadual desapropriou 770 hectares de área e promoveu o loteamento e arruamento da região. Voltando um pouquinho em tudo que falamos até aqui, essa é apenas uma das versões para que Contagem, realmente no ano de 1938, tenha perdido a autonomia administrativa, tornando-se um distrito de Betim até 1948, pouco tempo depois da construção da fábrica de cimentos Itaú. Sim, a fábrica que funcionava onde hoje é um shopping center bastante famoso em Contagem. Como a história oral é múltipla, Fábio conhece uma versão muito mais divertida para esse rebaixamento. É uma das versões também que fala que Contagem perde a autonomia administrativa dela aí na década de 30, porque o governador de Minas Gerais, ele estava indo para Betim de trem e ele faria uma passagem aqui em Contagem e ia descer na estação Bernardo Monteiro. Porém, não tinha nenhuma autoridade para recebê-lo na hora que ele chegou aqui. E aí, com raiva, o Benedito Valadares fala, então Contagem perdeu a sua autonomia administrativa. É óbvio que isso aí está dentro da história oral, eu acho que é interessante contar, porque também faz parte dessa construção, né, da oralidade, das memórias da cidade. É a partir desse momento
quando o parque industrial já está em amplo funcionamento, que a cidade de Contagem, antes restrita à região central, ali próxima à Capela de São Gonçalo, a 600 metros de onde um dia foi o posto de registro, começa a crescer, crescer e crescer. Então, Contagem, quando ela cria esse complexo industrial, ela também é um atrativo para várias pessoas chegarem. Então, tem um boom demográfico. E, diferente de muitos locais, de outras cidades, Contagem, ela cresce das suas áreas limites para o centro. Diferente de muitas cidades que crescem do centro e vão se expandindo, Contagem não, ela cresce dessas áreas que ela faz divisa. A partir dessa industrialização, que é tão importante na história do Brasil como um todo, assim como na de Contagem, usada inclusive para apagar uma história anterior da cidade e que é tão potente quanto a modernidade das fábricas, nascem bairros gigantescos, como o próprio Industrial, a Vila Itaú, o Água Branca, o Eldorado e por aí vai. Essa migração de mão de obra, desta vez voluntária e não escravizada como no período colonial, começa a alimentar dois estereótipos em Contagem. O primeiro é o de cidade dormitório e o segundo é o de cidade resistência. Em 68, você tem a maior greve, né, durante o período da ditadura militar aqui em Contagem, né? E isso vai ser tão impactante para a história do Brasil e naquele momento que faz o próprio ministro do Trabalho naquele momento vir aqui para Contagem negociar com os trabalhadores, né? Então, Jarbas Passarinho, ele sai lá de Brasília, ele sai de Brasília mesmo, né? Sai de lá para vir aqui para negociar com os trabalhadores aqui, para falar, pô, vocês não podem fazer essa greve, não, como assim? Vamos tentar. Esse barulho de sirene não é ficcional, não foi adicionado na edição. No momento em que o professor falava sobre a greve, um carro de polícia passava próximo à casa Nair Mendes Moreira. Ou seja, e é interessante também porque já mostra uma mobilização dos trabalhadores em Contagem. É uma greve que ela tem início com 1.200 trabalhadores e questão de da noite para o dia, ela toma conta de quase 20 mil trabalhadores fabris aqui de Contagem, né? E é uma greve que realmente ela serve como exemplo, porque você está falando de um período da ditadura que é um período bem complicado, 68, período que a ditadura está muito em cima, a repressão muito em cima, né, dos trabalhadores. Essa greve é icônica. Além de ter peitado a ditadura militar, mesmo com toda a repressão existente naquele momento, os trabalhadores fabris de Contagem não aceitaram a negociação feita entre o sindicato e o ministro Jarbas Passarinho. Com isso, a greve perdurou por melhores salários e por melhores condições de trabalho. Essa luta dos trabalhadores de Contagem, tenham eles nascidos aqui ou não, mexeu com as estruturas de todo o país e influenciou muitos outros funcionários fabris. E essa turma, no ano de 1968, só voltou ao trabalho após ter a reivindicação atendida. Tenho para mim que essa resistência, existente desde o período colonial, é uma das marcas, das grandes e mais poderosas marcas de Contagem e do povo que construiu e que constrói esta cidade diariamente. E eu sempre falo, o que nos liberta é conhecer a nossa história. A partir do momento que eu tive contato com a história de Contagem, isso foi dentro da escola ainda, na rede, que eu lembro que chegou uma coleção que falava do Contagito, que falava que era um resgate do patrimônio histórico de Contagem, eu conheci a história de Contagem. E aí eu comecei a perceber que a minha história ela era muito interessante. Eu não precisava esconder, eu não precisava ficar escondido na história de Belo Horizonte, enfim. E aí eu acho que conhecer a sua história ela é fundamental, porque como que eu vou ter uma identidade bem formada se eu não conheço a minha própria história? O Trem pra Fazer em Contagem é um produto original do projeto Trem pra Fazer. Este podcast foi contemplado no edital Movimenta Cultura do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem. E este episódio contou com áudios do documentário Contagem do Tempo, realizado pela Move Cultura, do vídeo de humor 35 Fatos sobre Contagem, do comediante Paulo Araújo e da reportagem Histórias de Contagem, da Câmara de Vereadores. Eu sou Felipe Pedrosa, criador, apresentador, roteirista e idealizador do podcast Trem pra Fazer em Contagem. A operação de áudio e pitacos na direção é de Ana Caracol. A edição e a finalização de Eugênio Neto.
e a arte de capa é de Henrique Parentoni. A revisão textual, de Renata Crepaldi. As narrações foram gravadas nos estúdios da Scriptus Comunicação, em Belo Horizonte. Antes de me despedir, quero te pedir para seguir o podcast na sua plataforma e, claro, se possível, avaliar, deixando uma nota. Para falar comigo, basta me encontrar nas redes sociais. @tremprafazer. Até o próximo episódio.